A cascata de coagulação vai cair na sua prova, é um fato, aonde agem os anticoagulantes. Então vamos simplificar nesse vídeo, sem perder muito tempo, de uma maneira macetada aqui, direta ao ponto, para que você, sem ler muita coisa, já saiba o que vai cair na prova. A gente pode dividir a cascata de coagulação em via extrínseca, aquela que depende de fator 7, fator tecidual, e a gente vai monitorizar essa parte extrínseca com o tempo de protrombina ou com o INR. A gente tem a via intrínseca, que a gente monitoriza com o PTT, e a gente tem a via comum. E dentro dessa via comum eu quero que você grave dois fatores mais importantes, que é o 10 e o 2 ativo, que na verdade é a enzima chamada trombina. Essa trombina, ela converte fibrinogênio em fibrina, que faz a rede final de fibrina e forma o coágulo com as plaquetas. Lembra também que o cálcio é essencial para a coagulação em inúmeras etapas, e ele é nada mais nada menos do que um fator de coagulação. Agora vamos entrar nas medicações em si, e eu vou começar aqui com o varfarin. O varfarin, ele atua no fígado, inibindo uma enzima e impedindo a síntese adequada de novos fatores de coagulação, especificamente os fatores 2, 7, 9 e 10. E não só esses, mas também as proteínas anticoagulantes C e S. Beleza? Então, quando eu faço varfarin para o meu paciente, eu não estou agindo nos fatores de coagulação que estão na periferia. Eu tenho que esperar eles acabarem, para que então eu tenha o efeito da medicação, porque eu estou atrapalhando a síntese de novos fatores no fígado. As proteínas C e S são anticoagulantes e elas saem do plasma mais rápido porque a meia-vida é mais curta. Então, quando eu faço o varfarin, sobra no plasma inicialmente os fatores 2, 7, 9 e 10, que são procoagulantes, sem ter proteína C e S, que são anticoagulantes. Por isso há uma tendência protrombótica inicial com a administração do varfarin. Em alguns pacientes de alto risco, a gente tem até que fazer uma ponte com heparina. Beleza? Pegou isso daí? Então o varfarin, ele inibe a enzima 2,3-epóxito-redutase, que é uma enzima que no fígado faz a gama-carboxilação dos resíduos de glutamato desses fatores de coagulação. Então eu preciso dessa gama-carboxilação para esses fatores de coagulação se ligarem ao cálcio, senão eles não funcionam bem. Então não adianta, eles podem estar sendo sintetizados, mas não estão funcionando bem. Outro ponto interessante é que, por exemplo, num acidente cumarínico, sangramento por uso de varfarin e INR muito alto, você vai fazer ali plasma ou o complexo protrombínico, e se você der vitamina K, ela não vai agir de imediato. Porque a vitamina K, ela vai ajudar a síntese desses fatores dependentes de vitamina K no fígado, que vai demorar um tempo ainda. Então você vai dar a vitamina K, tem que esperar eles sintetizarem, mas eu preciso de fator nesse momento, diante de um acidente cumarínico. Indo para a via intrínseca de coagulação, eu vou falar, obviamente, da heparina. E a heparina, a gente tem a heparina não fracionada e a gente tem a heparina de baixo peso molecular. A não fracionada é aquela que a gente monitora com o PTT, a gente faz venoso em bomba. Tem um lado bom disso daí, porque a gente tem um controle mais fino quando a gente está fazendo a não fracionada. Então, muitas vezes a gente escolhe no paciente que tem maior risco de sangramento com heparina. Mas não é uma coisa a longo prazo, eu não posso mandar o paciente para casa desse jeito. E é chato ficar pegando o PTT toda hora. Só que eu tenho, por exemplo, um antídoto que vai anular a heparina não fracionada, que é a protamina. Então, eu tenho mais segurança no paciente com maior risco de sangramento. Já a heparina de baixo peso molecular, não. Eu não consigo direito inibir ela com a protamina e eu não preciso fazer PTT para monitorar a sua ação. Lembre-se sempre que a heparina, ela não age diretamente. A heparina, ela potencializa um anticoagulante natural, chamado antitrombina 3. A heparina, ela potencializa a ação da antitrombina 3 fazendo o quê? Inibindo os fatores que eu pedi para você decorar na via comum, o fator 10 e o fator 2 ativo, que é a trombina. Dessa maneira que a heparina age.
Beleza? Vamos para a via comum agora e vamos falar dos DOACs. Bom, os DOACs, os anticoagulantes orais, eles vão agir aqui em 2 pontos, exatamente naqueles que eu pedi para você decorar, tanto no fator 10 ativo, quanto no fator 2 ativo. Os DOACs que agem no fator 10, nesse X aqui, que é o fator 10, eles vão ter um X no nome. Por exemplo, apixabana, que é o Eliquis, ou rivaroxabana, que é o Xarelto. Beleza? Então, o apixabana e o rivaroxabana atuam diretamente inibindo o fator 10, que é um dos que eu pedi para você decorar aí dentro da via comum. E para terminar, eu tenho um que inibe o fator 2, que você nunca mais vai esquecer, que é o dabigatran. E por conta desse bi aqui, ó, de bicampeão, de bi, você não vai esquecer mais que ele inibe diretamente o fator 2, que é a trombina. Beleza? Com isso, a gente encerra essa parte de anticoagulantes. Mas eu vou aproveitar que a gente está aqui com a cascata de coagulação aberta e vou falar de trombolítico. Rapidamente. Quando a gente usa, por exemplo, a alteplase, o TPA, por exemplo, dentro de 4 horas e meia depois de um AVC isquêmico, se o paciente tiver critério, eu vou fazer o quê? Eu vou converter uma proteína chamada de plasminogênio, eu vou converter isso em plasmina. É isso que o TPA faz. Ele converte plasminogênio em plasmina. E o que a plasmina faz? Ela degrada a rede de fibrina, dissolvendo o coágulo numa ação fibrinolítica. Então, só para você não confundir, a gente falou de anticoagulantes, agora a gente está falando de uma medicação que vai destruir a rede de fibrina, como, por exemplo, a alteplase. Pegou isso aí? Então não deixa de se inscrever no canal para receber sempre esses vídeos didáticos. Não deixa de compartilhar para que seus amigos também tenham acesso a esse conteúdo macetado. Você quer saber onde você encontra mais essa didática e essa discussão efetiva para a sua prova? É dentro da RD Med Residência. Vejo você na próxima.